assim, falando rasgado, o Galo ontem não jogou bola. Não jogou bola para mim. Eu acho que o Galo tem potencial para poder bater de frente com todos os times no Brasil. O Galo empata contra o Bahia num vacilo, na minha opinião. E para a gente destrinchar esse jogo, eu quero começar falando sobre a escalação aqui com você. E antes de mais nada, pedir para também quem está aí no chat, quem está assistindo com a gente, compartilhar o vídeo. O projeto aqui do Por Dentro da Massa está só começando. A gente vai caminhar um caminho longo aí de muitas notícias, de muitos comentários, de muitos vídeos falando sobre o Galo aqui no canal Por Dentro. E a gente conta com o seu engajamento. Então deixa no chat também o que você achou da partida de ontem contra o Bahia. Então vamos lá, Gabriel Milito, escalação. Você gostou da escalação para começo de conversa? Cara, a principal função do Arana, e aqui eu já sei que é o principal ponto, né, que foi o mais discutido, o Arana nunca teve como grande habilidade, né, o seu poderio defensivo. Ele é um cara sensacional, talvez, assim, distinto, vamos usar essa palavra, para atacar, entretanto, para defender, não é de fato a sua principal característica. E o Milito ousou, ele até explicou na coletiva ontem, né, os motivos pelos quais ele escolheu o Guilherme Arana, tanto por uma questão de já preparar o Scarpa, muito possivelmente, para jogar pela esquerda, enquanto o próprio Arana estiver na seleção, mas ele escolheu isso, eu imaginava pelo menos que ele faria uma dobradinha ofensiva, e não, o Guilherme Arana de fato foi um terceiro zagueiro, então eu não acho que foi tão aproveitado assim dentro das suas características. Agora, o time, em um modo geral, as outras alterações, a gente também esperava, né? O Batalha, ficamos na dúvida, na verdade, se o Batalha seria zagueiro, se o Batalha seria volante. Então, o Batalha basicamente jogou como volante, mas quando estava defendendo, ele ia para dentro da área para tentar ajudar como um zagueiro também. Aproveita demais que ele é alto, Batalha. Exatamente. Né? Ele resolveu, de fato, né? A gente pode traçar um paralelo aí, desde que o Batalha começou a atuar na zaga, os gols de cabeça, as bolas aéreas tiveram uma redução drástica, o Atlético sofria muito com isso, só que o Atlético também tem sofrido, tanto com as baixas por lesões, quanto esses jogadores que estão indo para a seleção, então é o Milito já se antecipando para as mudanças necessárias para esse período aí que a gente vai ter essas baixas. Eu concordo, eu senti exatamente isso. O Milito ele já estava se preparando para a baixa que começa agora, porque o Arana já está a caminho dos Estados Unidos, onde ele vai disputar a Copa América, que começa em 20 de junho, o Brasil deve jogar em 24 de junho, daqui a 3 semanas exatamente, só que eu não gostei disso, eu acho que cada jogo é um jogo e disputar 3 pontos no Campeonato Brasileiro vale muita coisa, que a gente está falando de um campeonato muito equilibrado, que é o campeonato que a gente joga aqui no Brasil, e ontem o time tinha potencial para ter ido com um time melhor para campo. Eu gosto da escalação do Alisson, só que eu acho mais importante a gente ter o melhor meio do Brasil, para mim, quando está jogando bola, que é o Scarpa lá na frente, e talvez a gente contar com um zagueiro ali para poder ajudar o Arana nessa parte esquerda do campo. E que nem a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, eu era muito mais a ideia de ter começado com o Rômulo jogando, por exemplo, e eu não entendo por que ele não é testado nessa função, sendo que a gente está com uma carência absurda defensiva. E lembrando que a gente vende o Gemerson antes da janela de transferências, o Gemerson nem pode jogar ainda pelo Grêmio e ainda não tem o Júnior Alonso, que possivelmente vai chegar aí. Então, assim, não gostei dessa movimentação de transferências relacionada à zaga e eu acho que isso interferiu em campo ontem, porque o time do Galo estava fraco defensivamente. Não gostei. Até bolas aéreas mesmo, eu vi uns 2 lances logo no começo do jogo que eu fiquei morrendo de medo. Porque é a característica que o adversário sabe que é a nossa fragilidade, né? Então, assim, obviamente vão ser as primeiras tentativas do adversário, vai ser por onde a gente mais sofria, que eram as bolas aéreas. E assim, eu também concordo com você, igual a gente estava conversando, que de fato o Rômulo poderia ser testado. Ele, para mim, as 2 partidas que ele entrou, 2 ou 3, salvo engano, né? Ele já mostrou suas características, mostrou personalidade, é um cara veloz, ágil, que tem uma boa saída de bola. Eu, inclusive, esperava que ele jogasse ontem como titular. Concordo com você quando você diz que, obviamente, o Scarpa, ele deixa de jogar o seu melhor estilo quando ele é deslocado para a esquerda, apesar de fazer muito bem essa função também. Tanto na que necessidade. No último jogo que a gente teve de Libertadores, ele deu 2 assistências idênticas pelo canto esquerdo. Exatamente, porque ele é um jogador versátil, é um jogador inteligente e que se adapta àquilo que o treinador demanda. Entretanto, como ainda não foi requerido tanto a saída do próprio Arana, do próprio Alan Franco, eu concordo que poderia ter tido uma outra alternativa, que é, no caso, o Scarpa pelo lado direito,
que é onde ele joga melhor. Concordo demais, e isso não é demérito nenhum para o Alisson, por exemplo. Sem sombra de dúvidas. A gente pede ele em campo muitas vezes e ele vai ter a oportunidade de jogar, mas talvez até menos. Na verdade, agora seria a troca de um jogador da base por outro. Né? Talvez nesse jogo seria a ausência do Alisson Santana, mas a entrada do Rômulo. Ou seja, você preservaria a utilização dos garotos da base, entretanto com uma ideia de jogo diferente. Exato. E o Milito, né, tentou de uma forma alternativa fazer isso, e na minha visão, eu também não gostei e acho que não deu certo. E durante o jogo, o que a gente viu da partida foi um Galo que não parou de tentar chegar no ataque, foi um Galo ofensivo, mas que das duas uma. Quando não estava chutando para o gol direito, estava me incomodando, porque estava precisando chutar, estava precisando se arriscar e não estava arriscando tanto no primeiro tempo. E aí no segundo tempo a gente viu um certo show de horrores, falando assim, não tão negativamente, porque tem que chutar, tem que arriscar mesmo, mas chutando muito mal. Muita bola para o alto, muita bola chutada muito longe e muito chute de qualquer jeito também. Mas o Galo continua tentando o jogo e tal. E o meu ponto positivo, pelo menos, foi o Hulk. Procurando muito o jogo, como sempre, e deu para ver que o Hulk, essa fase que ele ficou sem fazer gol, ativou nele mais uma vez aquela fúria dele, que é de procurar o jogo o tempo todo, que é de arriscar. E, cara, quando ele faz aquele gol ali, pô, é bom demais ver o Hulk batendo falta do jeito que ele bate. Sem sombra de dúvidas, né? E assim, nós tivemos a infelicidade também de outros jogadores não estarem tão bem na partida. O caso do Paulinho, para mim, fez uma partida muito abaixo. Ele, que é um jogador muito inteligente sem a bola, não contribuiu tanto ofensivamente para que o Atlético criasse as chances mais claras. A gente viu um Atlético improdutivo, sem criatividade. A gente pode contar nos dedos, apesar do Everson não ter tido tanto trabalho também, o goleiro do Bahia também não trabalhou, basicamente. Concordo. Ele teve a falta, que foi o gol. Teve uma outra falta que bateu Ele quase chega nela. Ele quase chega nela. Mas, de um modo geral, o Atlético pode muito mais pelo que já mostrou. Pode, então eu senti muita falta de criatividade. Foi uma falta de brilho mesmo. Exatamente. Ninguém estava numa noite estrelada, parecia o time estava meio morto mesmo. E aí eu fico pensando, será que é a falta de jogos? Porque quando o Galo estava jogando um jogo atrás do outro, parece que o time estava entrosado, estava naquele clima absurdo ali, entrosamento no máximo. E aí agora que está tendo tempo para descansar e tal. Assim, eu tinha essa preocupação com os jogadores, né? De fato, o calendário é brutal, você jogar de 3 em 3 dias. Entretanto, cria-se uma memória tática, né? Os caras estão ali jogando com frequência, então naturalmente eles têm um entrosamento mais rápido, eles se adaptam, eles conhecem um ao outro dentro do campo e obviamente isso favorece o nosso estilo de jogo. Mas eu não posso também deixar de considerar as mudanças que o time sofreu. Agora, para quem não via tanta importância do Otávio, ou que não achava ele um volante de tamanho destaque, a gente tem visto a falta que ele tem feito. Desde que ele se lesionou no primeiro tempo contra o Peñarol, o Atlético caiu de rendimento drasticamente. Defensivamente, nós estamos muito mais expostos sem o Otávio. Então, isso serve também para que a gente passe a valorizar mais os ativos que a gente tem. A gente pode falar do Everson também, que é um cara que vem sendo muito criticado. Acho que ele não vive a sua melhor fase, entretanto, longe de ser o grande vilão. E o Panzi fez um comentário que eu acho muito interessante, que é que com a saída do Gemerson agora, muito provavelmente a gente, né, como torcida, e eu me incluo, porque nós somos passionais, a gente tende a inclinar as nossas frustrações para uma pessoa, para um ser. E esse cara está sendo o Everson. Tá sendo. Então, assim, 2 pontos para a gente pautar, que é a ausência do Otávio, a importância que tem feito, e o Everson carregando o pecado de todo mundo do time.